Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem derramado a tua unção sobre nós. Que o Senhor nos dê esclarecimento, que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Que o Senhor nos ensine a entender que o Senhor é Deus, que o Senhor reina absoluto sobre tudo e sobre todos, que o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, que nós temos que ser cidadãos do reino, porque nós confiamos na tua palavra. Amém. Irmãos, Jesus não era só um cara legal, um homem bacana, um exemplo de lições a ser seguido por cursos, coaches, entre outras coisas. Ele é muito mais que isso. Jesus é muito mais do que um exemplo de boas maneiras. Jesus é muito mais do que um exemplo de boas condutas. Jesus Cristo é o próprio Deus, que me salva e que te salva. Nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos, que Jesus, sendo Deus, Ele veio para resgatar a mim e a você, e é por isso que Ele se fez carne. Mas muitos hoje estão se esquecendo de quem Jesus é. Para eles, Jesus é apenas um mago com uma lâmpada mágica que pode realizar os seus sonhos e os seus desejos. Para outros, Jesus é apenas um curandeiro, um místico, uma pessoa boa demais para o nicho que ele está sendo colocado. Mas para nós que somos resgatados e redimidos pelo sangue dele, nós cremos que Jesus é o próprio Deus. E sendo Ele Deus, e nós adorando esse Deus, nossa vida tem consequências de testemunho para glorificá-lo. E Deus é eterno. Eu vim essa noite aqui para te falar que Jesus não é Genésio. Jesus é aquele que cura a sua alma. Jesus é aquele que tira a tua alma do cativeiro. Jesus é aquele que faz cessar o teu choro. Jesus é aquele que arranca a tua ansiedade. Jesus é aquele que pisa todo o remédio que é contra a vontade dele. Você crê nisso, irmão? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cura. Mas muitas vezes nós estamos colocando a nossa esperança em outras coisas senão Deus. Nós estamos colocando a nossa esperança em times de futebol. Nós estamos colocando a nossa esperança em políticos em Brasília. Nós estamos esperando alguma coisa da economia para nos redimir, fazendo com que isso deixe-nos mais felizes. Mas Jesus não veio aqui para te deixar feliz. Jesus veio aqui para te salvar, meu irmão. Repita comigo: Jesus veio me salvar. A graça dele me basta. Verso 1 do capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio é aquele que era a palavra. Quando tudo estava sem forma e vazio, ele estava lá. Meus irmãos, João está sendo extremamente objetivo e conclusivo quando ele escreveu esse evangelho. Ele está sendo objetivo no que o povo iria escutar. E ele está dizendo, tanto para judeu quanto para grego, que no princípio Jesus estava. No princípio Jesus criou. Jesus estava com Deus e ele era Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade. É difícil de explicar. Não são três deuses distintos. Três deuses não são. É um Deus manifestado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê nisso? Diga amém.
quando tudo estava sem forma e vazio, Ele estava lá. Ele é antes que tudo mais fosse. Ele não foi criado, Ele sempre existiu, pois é o próprio Deus. Algumas linhas teológicas dizem que quando Deus disse haja luz, Ele criou Jesus, mas é errado. Jesus não foi criado, Ele sempre existiu, Ele está além do tempo. Os pilares do mundo foram erguidos pelas mãos de Jesus. A palavra que sai da boca de Jesus cria, e Jesus era a palavra. Quando eu falo que João está sendo objetivo, ele está sendo intencional quando utiliza esse termo palavra. No princípio, ele era a palavra. Por quê? No grego, esse termo palavra é logos. Para o grego, o logos era o princípio regulador de tudo, era a base da criação e da razão, era a base de tudo que fazia sentido. E para o judeu, a palavra era de Deus, a palavra de Deus criava. Então ele está falando para dois mundos, tanto judeu quanto do grego, dizendo assim: isso que vocês entendem como razão absoluta que cria tudo, tem forma, tem nome, tem cheiro, e Ele estava aqui conosco. O nome dEle é Jesus. Os judeus o crucificaram, os gregos não estavam entendendo, mas João já estava dizendo uma lição para nós: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo aquilo, irmão, olha para mim, em nome de Jesus, tudo aquilo que você está procurando hoje, tudo aquilo que você está ansiando, não é dinheiro, não é fama, não é um trabalho melhor. O que as nossas almas precisam, e só são redimidas por meio disso, é Jesus sendo entronizado em cada sentido nosso. Você está aqui pensando que se você adorar Jesus, o seu salário vai aumentar. Mas se o seu salário não aumentar, você vai continuar adorando aquele que é vivo? E se Jesus não realizar os teus sonhos, você vai continuar adorando aquele que vive? O Jesus que nós cremos, meus irmãos, é o Jesus que salva a humanidade. E talvez Ele não realize os seus desejos, e talvez Ele não realize os seus sonhos, mas eu tenho certeza que mesmo que uma porta se feche, ou outra porta se abra, com chuva ou com sol, com fruto ou sem fruto, com igreja com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, Ele é Deus, ontem, hoje e eternamente, e Ele te ganhou, Ele te buscou, Ele te resgatou, e você só está aqui porque Ele vive. Aplauda Jesus. Tem um filósofo chamado Heráclito, depois você procura. Foi ele que deu o sentido a essa questão do Logos. Mas João está falando: vocês não conhecem o Logos, vocês nunca ouviram falar do Logos, mas eu estou apresentando para vocês. Ele não é uma ideia abstrata. Jesus é o Rei que reina soberano e concretamente nas nossas vidas hoje. Nossas vidas só são transformadas, meu irmão. Você só dá testemunho porque você teme ao Senhor, sim ou não? Você só limpou os seus olhos e os seus lábios porque você foi ferido por Jesus. Você entende o que é gratidão. Você levanta da sua cama e você agradece a Deus porque Ele colocou o oxigênio no teu pulmão. É Ele quem coloca todo mês na sua conta um valor para você não passar fome. Nós vivemos bem, irmãos. Nós vivemos melhores do que alguns irmãos que estão na Nigéria, onde há perseguição na janela 1040. Nós estamos bons demais para ficar com a boca calada. Mas vem cá, deixa eu falar um negócio para você.
Jesus não nos redimiu para que nós fôssemos bocas de concreto. Jesus não nos redimiu para que nós fôssemos línguas de aço. Jesus nos redimiu para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então glorifique ao Senhor com a sua vida, porque Ele é grande, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é poderoso e Ele nunca falha. Jesus é a palavra. E Jesus está dizendo para gregos, para judeus: vocês não conhecem, vocês não viram, mas nós o vimos, nós o tocamos, nós estivemos com Ele, e nele vivemos, nos movemos e existimos, porque Ele é o sentido da vida. No filme Matrix de 1999, o Neo, personagem do Keanu Reeves, ele acha que é apenas um programador comum, um cara estranho com dúvidas existenciais. Mas aí tem um momento no filme em que ele descobre que ele é mais do que ele parecia, e a revelação muda tudo. Quando ele descobre que ele é o escolhido, vira uma chave na mente dele. E a mesma coisa com nós hoje. A partir do momento que nós encontramos, ou melhor, que nós somos encontrados por Jesus, uma chave deve se operar na nossa mente. Porque se nós falarmos palavrão, nós não podemos falar mais. Se nós estávamos andando por caminhos ilícitos, nós não podemos mais andar nesse caminho ilícito. Porque aquele que faz todo sentido, o princípio que rege a humanidade, aquele que comanda o tempo, o espaço e todas as coisas, está reinando no alto e sublime trono. E se eu digo que eu sirvo a Ele, eu devo andar como Ele andou. Se você crê nisso, diga amém. E João faz isso. Se você não assistiu Matrix, depois você assiste. Matrix é uma ilusão. É um simulador criado por inteligência artificial. Em nome de Jesus, Cristo está rasgando nesse momento toda a matrix pecaminosa que está em cada um de nós aqui, porque Ele quer que tenhamos uma vida que o adore, uma vida que louve, uma vida que faça sentido diante da palavra de Deus, porque Ele é a palavra, Ele é o princípio, Ele é o logos, Ele é tudo. Não tem como ficar em cima do muro, meu irmão. A filosofia diz: Deus é uma força. O cético diz: Deus não existe. A religiosidade diz: Deus é uma tradição. Alguns dizem: Deus é desnecessário. João diz: Deus é uma pessoa e nós o vimos. O Logos é vivo. Meu irmão, e quando o Logos entra na sala do teu coração escuro, ele ilumina tudo. E à medida que você vai se aproximando do Logos, a luz dele é tão intensa que nós começamos a ver os caminhos que nós temos que mudar. Preciso mudar aqui, preciso me transformar nessa área. Se você está sentado aqui nesse banco hoje, nessa cadeira, eu não tenho uma voz falando contigo assim: ei, você precisa mudar isso, você precisa mudar esse comportamento, porque tem alguma coisa errada. Porque se você está aqui sentado numa igreja cristã em 2026 e continua com os mesmos atos pecaminosos de 2005, que Jesus é esse que você está servindo? Você não está servindo o Logos, você está servindo o Genésio. E o Genésio é genérico. O Genésio é genérico. Você vem, você senta, você bate o cartão, você vai embora, mas você continua sendo um marido podre, horrível, miserável. Você continua sendo ainda um ser humano que não foi transformado à imagem de Jesus Cristo. Tem alguma coisa errada, irmão? Continua passando a perna nos outros, continua envolvido com agiota, continua envolvido com coisas que não agradam ao Senhor. Continua falando de coisas que você falava lá em 2010. Não, pelo amor de Deus, nós somos novas criaturas. Cadê o testemunho? Onde está o testemunho?
Se Jesus é a palavra final de Deus, não há mais recurso, não há mais apelação. Quando Ele fala, o céu se move e a história se curva. A pergunta não é o que eu acho sobre Deus, a pergunta é o que eu estou fazendo com o que Ele já disse. Não sei o que Jesus disse aqui. Mas pergunta: quantas vezes você já leu a Bíblia? Você já leu o versículo? As pessoas me perguntam: por que minha vida está ruim? Por que eu fico ansioso demais? Você está orando a Jesus? Você está pedindo para Ele transformar a sua vida? Você está pedindo para a sua vizinha Margarete fazer alguma coisa por você? A vizinha Margarete não vai poder fazer nada. Seu amigo de trabalho, meu irmão, ele pode só aumentar o seu grau de coisas ruins. Mas, meu irmão, tem alguma coisa deixando o teu coração apertado? Derrama o teu joelho em oração a Jesus, a palavra, ao Logos, que essa ansiedade vai sair daí. Jesus vai colocar esse ribotril seu na descarga, meu irmão. Amém? Amém? Amém. Repita comigo assim: Jesus não é coadjuvante na história. Jesus não é coadjuvante na minha vida. Agora você vai ter que sustentar isso que você repetiu comigo, hein? Porque se Jesus é o personagem principal da tua história, você tem que dar testemunho. E como é que as pessoas reconhecem você? Como um burlador? Como um ladrão? Como um reclamão? Como um blasfemo? Irmão, não estou dizendo que você tem que ser perfeito aqui. Perfeição é só na glória de Deus. Mas estou dizendo que todos nós devemos dar testemunho. Se você está sentado nesse banco aqui, todos nós temos que dar testemunho. Então, se Jesus é o autor, consumador da fé, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, isso significa que todas as coisas estão sob o senhorio de Jesus. Ah, mas deu errado aquilo lá. Jesus sabe disso. Ah, mas aquele plano, aquele projeto que eu fiz me frustrou. Jesus sabe disso. Ah, mas eu dei o dízimo e minha conta está no vermelho. Jesus sabe disso também. Porque Jesus nos coloca no deserto para nos moldar. Você crê nisso? Quero nós oramos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a reclamação que nós ouvimos: eu oro em jejum, mas Deus não responde do jeito que eu quero. Ué, não é seja feita a tua vontade? Então derrama, faz igual Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós temos fé suficiente para orar desse jeito? É uma pergunta sincera, honesta. Se Deus não der o que eu quero, eu vou continuar louvando e adorando. Certo irmão perguntou para mim uma vez assim: não, mas eu estou orando para Deus tirar isso de mim. Eu falei: irmão, será que você vai conseguir viver com isso? Vai continuar louvando a Deus por isso ainda? Ele falou: não, se Deus não fizer isso daqui a um ano, eu não vou conseguir. Final da história. Ele não está mais entre nós. Estou dizendo para você, irmão, que a fé concreta e sincera, ela não remove os problemas, ela não remove as dificuldades. Muito pelo contrário, Jesus vai nos dar força para passar pelas dificuldades. Posso crer nisso? Porque Ele é maravilhoso. A Bíblia está dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Paulo diz em Colossenses 1,16: todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O autor de Hebreus
Ele é Deus no começo, Ele é Deus no meio da crise, Ele é Deus no meio do caos, Ele é o Deus no meio da dor, Ele é o Deus da minha e da sua vida. Isso muda tudo, porque se Ele criou, Ele sabe como funciona. Sim ou não? Repita comigo: se Jesus criou, Ele sabe como funciona. Ele fez você. E se há algum problema com você, Ele sabe consertar você. Se Ele sustenta o universo inteiro, Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ainda que você e eu não entendamos o que está acontecendo, Ele está no controle. É por isso que eu não me desespero em relação a esse tempo, ao nosso momento aqui da igreja. Porque se tivermos que ficar aqui nesse tempo, glória a Deus. Porque Deus vai dar, meu irmão, Deus vai dar uma visão, seja aqui, seja em outro lugar, mas nada para a igreja do Senhor. Não é um simples aluguel que vai parar a igreja do Senhor. Não é um contrato plano que vai parar a igreja do Senhor. E nós temos que ter essa fé de que Jesus está no comando, no controle de todas as situações. Irmão, olha a exatidão, como tudo no universo é criado perfeitamente. Se a Lua tivesse 10% mais próxima da Terra, todos nós morreríamos esmagados. Se o Sol estivesse 10% mais próximo da Terra, nós morreríamos queimados. Olha a exatidão disso. Ele cria, Ele é maravilhoso. Eu não creio que explosões criam coisas como o Big Bang. Eu creio que o Criador falou e tudo veio a existir. Porque se explosões criam coisas, exploda o teu Fusca, talvez ele vire uma Ferrari. O princípio regulador chama-se Jesus Cristo. No filme Matrix, as pessoas vivem achando que estão vivendo na realidade, mas na realidade as pessoas estão numa mentira. Elas trabalham, sofrem, lutam, sem perceber que estão por trás de um código. A inteligência artificial já decretou tudo que eles estão vivendo. Quando o personagem Neo desperta, ele descobre algo simples e assustador. Alguém escreveu o sistema. E João está dizendo algo ainda maior. João está dizendo que o acaso não vai te proteger quando você andar distraído. João não está dizendo, olha, o sistema é maravilhoso, o sistema, o destino, o chakra, o alinhamento, os planetas. Olha a virada do ano, vira o ano, todo mundo fica feliz. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, na figura de Jesus Cristo, no homem Jesus Cristo, Ele escreveu a história. Ele escreveu a minha vida e a sua vida. Então, se Ele escreveu, Ele sabe como reprogramar. Dá uma glória a Deus por isso. Irmão, você veio aqui porque você está procurando uma resposta. E a resposta é Jesus. Jesus pode reprogramar o seu sentido de adorador. Talvez você venha procurar um sentido. Ah, Jesus vai falar comigo hoje. Vai, irmão. Jesus está dizendo para você confiar nele, Ele vai transformar a sua vida. Amém. Se Jesus é o Criador, nós não temos o direito de viver como se fôssemos donos de nós mesmos. A autonomia é a maior mentira da matrix do pecado. A verdadeira liberdade começa quando nós nos rendemos ao Criador. E se Jesus sustenta todas as coisas, então a nossa ansiedade revela uma luta de confiança. Ou Ele governa tudo, ou Ele não governa nada. A fé não é entender o plano, é descansar em quem sustenta o universo.
Novamente, a fé não é entender o plano, é descansar em quem sustenta o universo. Se Jesus é o Criador, viver sem se submeter a Ele não é liberdade, é rebelião disfarçada. Então, se Ele sustenta o universo pela palavra, por que nós achamos que a nossa vida é pesada demais para Ele? Oh Senhor, estou tão longe de Ti, e agora, Jesus? Oh Jesus, tenho só 13 anos, o que eu faço? Irmão, Jesus sustenta tudo. Você acha que Ele pode sustentar a minha, você? Mas para isso nós precisamos de uma vista melhor a Jesus. Nós precisamos tomar posição, porque Jesus é a vida que nos ilumina. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso significa que a vida não é algo que Jesus carrega. A vida é Jesus. Jesus é vida. Antes de existir o mundo, o tempo, antes de existir o pecado, a vida já habitava em Jesus. Tudo que é santo, puro, verdadeiro, eterno, glorioso, está concentrado em Jesus Cristo. A vida que não nasce em Cristo já começou a morrer, mesmo que ainda respira. E se essa vida se manifesta como luz, meus irmãos, a luz revela, a luz expõe, a luz incomoda, a luz salva, a luz entra nas trevas, não para negociar com elas, mas para vencê-las. Em nome de Jesus, olha para mim, Jesus entrou na sua vida e Ele vai vencer toda forma de pecado, em nome de Jesus, porque Ele é luz. E João é claro, as trevas não se apropriaram da luz. Ou seja, não foi falta de luz, foi rejeição mesmo. É como se tivesse duas portas aqui, céu e inferno. A humanidade está presa, embriagada com doses de desilusão, e ela escolhe por vontade própria o caminho que é árduo. Nós precisamos tomar um posicionamento urgente, porque pessoas estão sentadas nos bancos da igreja com um comportamento de porta larga. Não sabemos discernir se é insano, se é santo. Não sabemos discernir se é luz ou se é trevas. Mas por meio do nosso testemunho, nós podemos riscar um fósforo do Evangelho na vida dos irmãos. Sim ou não? Testemunho, irmão. Porque às vezes nós colocamos a culpa nos líderes. A igreja está crescendo porque o líder é o culpado. É fácil. E lá no seu trabalho você dá testemunho? Porque se Jesus não reinar no seu trabalho, quando você chamar alguém para ir para a igreja, para vir para a igreja, as pessoas vão falar: o que eu vou fazer lá? Se você é pior que eu. É forte, mano. Que eu vou lá, vou passar meu tempo, melhor assistir um jogo do Corinthians depois das 4 da tarde. Porque às vezes nós falamos que a culpa é do líder, mas nós mesmos não vivemos e não andamos como Jesus andou. E nós caímos naquela mesma armadilha da serpente, de transferir a responsabilidade. Não, a culpa não é minha, a culpa é do líder. Uma luz brilhou na escuridão, meus irmãos. E essa luz atravessou toda a história. Essa luz brilhou nas promessas lá com Abraão, brilhou nos profetas, brilhou na cruz, explodiu na ressurreição. E a mesma luz que brilhou lá está brilhando aqui hoje, Jesus Cristo. Bom, então levanta sua mão e diga assim: essa luz, Jesus Cristo, brilhou na minha escuridão. Irmão, e
identidade, a luz te dá um destino, a luz te dá propósito. Você só está aqui porque a luz te deu propósito. A luz do teu propósito, meus irmãos. A voz que nos chamou ainda está nos escutando. Você pode dar uma olhada. Na tua oração, lá de 1999, de 2010, Senhor, quando você não podia ter nada, quando o seu salário era menos que o salário mínimo, Deus estava ouvindo a sua oração lá, Ele está ouvindo a tua oração hoje. Deus não te abandonou, Deus não nos abandonou, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Tem uma música do YouTube que expressa bem o grito da alma. I still haven't found what I'm looking for. Ou seja, eu não encontrei o que estou procurando. Na letra o irmão fala que já subiu montanhas, já beijou vários lados, já percorreu o país, já viajou, mas ainda não encontrou o que está procurando. Essa é a profissão de uma geração inteira. E se a gente for honesto, de nós aqui na igreja mesmo, pessoas que têm tudo, que já tentaram tudo, mas continuam vazias. E João responde a esse clamor com uma frase: o que você procura não é algo, é alguém. A vida que você busca não está nas conquistas, nos prazeres, nas religiões ou experiências. A vida que nós todos procuramos está em Jesus Cristo. E Ele é o resolvedor dos nossos problemas. Jesus é o resolvedor dos nossos problemas. Se Cristo é a vida, se Jesus é a luz, e continuamos vivendo nas trevas, tenha cuidado. Luz não combina com escuridão, vida não combina com morte espiritual. Jesus não veio para nos sentir melhor, Ele veio para nos fazer de novo. Se possível for, a minha oração é para que Jesus nos quebre por inteiro, mas Ele nos refaça por vasos novos, vasos de honra, vasos que glorifiquem o nome dEle. Você não está entendendo? Dá uma glória a Deus, meu irmão. A gente canta de glória, 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 mostra sua glória, manifesta sua glória, e a vez se manifestará. Mas se nós formos verificar biblicamente, será que nós suportaremos esse peso de glória? É forte, irmão. Porque para suportar a glória, meu irmão, olha o João, esse mesmo João, ele escreveu o Apocalipse. Na hora que Jesus se manifesta a ele cai como morto. O mesmo Jesus se manifestou no Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel cai como morto. Será que nós estamos preparados para o mover de Deus? Que a gente fala de uma igreja grande, uma igreja enorme, mas do que adianta ser enorme se não for bíblico? Que adianta for enorme se não está enraizado na palavra? Se nós não nos cumprimentamos com a paz do Senhor? Se nós não sabemos entender a dor do outro? Se nós brigamos entre nós mesmos e não achamos o denominador comum, onde chegaremos, irmão? E se aparecer mais 10, 20, 30 pessoas aqui querendo assistir um culto, será que nós estamos preparados para esse peso de glória? Fazemos essa reflexão como igreja. Será que você está preparado para recepcionar? Se Jesus é a vida e ainda continuamos vazios, o problema não está na luz, o problema está no lugar onde insistimos em morar. Somos casa de Deus, irmão. Deixa a luz de Jesus iluminar essa casa. Enquanto nós vivemos com um pé na luz e o outro nas trevas, nunca conheceremos a vida do Cristo.
para concluir, se o louvor quiser subir, aquela lá. Há um momento no filme Matrix que não existe mais debate, não existe mais argumento, não existe mais zona neutra. O Morfeu chega para o Neo e fala: aqui estão dois caminhos, uma pílula azul e uma pílula vermelha. Se você tomar a pílula azul, você vai dormir e vai pensar que isso aqui foi um sonho. Mas se você tomar a pílula vermelha, eu vou te mostrar o que é a vida realmente. Na realidade, a humanidade está presa nesse filme. Então não há meio termo. Não tem como ser um crente Raimundo, corpo na igreja, cabeça no mundo. Não tem como. Não tem como voltar atrás depois de ver a verdade. O João termina o prólogo do seu evangelho exatamente assim. A luz brilhou nas trevas. E quando a luz brilha, a vida nunca mais pode ser vivida do mesmo jeito. Cristo não veio para melhorar a matriz do pecado, não veio para maquiar a ilusão, não veio para te dar uma vida um pouco mais confortável. Jesus Cristo veio nos acordar. Você pode dizer amém por isso? Ele veio te tirar da cegueira, da mentira, do engano. Ele veio mostrar para cada um de nós que a vida que nós chamamos de vida não é vida, é sobrevivência. A pergunta não é se você concorda, a luz não pede permissão, a luz apenas brilha e exige uma resposta. Ou você adora ou você foge. Hoje, como no filme Matrix, a escolha está diante de você: permanecer na ilusão ou caminhar para a verdade. Oh Jesus. Será que vamos viver como antes? Ou nascer em vasos novos, adoradores sinceros? O Logo já falou, o Criador já se revelou. A vida está diante de nós, irmãos. E não escolher também não escolher. Você pode ficar de pé no seu lugar,